comentando durante a nossa conversa aqui. Fiquem à vontade para também, ou fiquem à vontade para qualquer palavra ou termo que eu fale, vocês não entendam, ou fique alguma dúvida em alguma das minhas explicações. Pretendo ser um pouco técnico por conta do tema, né? Mas também eu acredito que eu consiga associar muito bem para pessoas que não estejam envolvidas dentro da tecnologia. Eu venho de exatas como formação básica e técnica, e depois de um tempo, diante da minha trajetória antes da formação, eu parto para um mestrado em comunicação social e hoje estou concluindo um doutorado em ciências sociais. Então, diferente das pessoas mais técnicas, né, que partem do técnico e se especializam, eu me especializei tecnicamente, mas hoje eu consigo transitar na área de humanas também. Dentro da minha atividade profissional, eu sou especialista em segurança. Hoje tem várias nomenclaturas, né? Eu acredito que dentro dessas apresentadas eu me encaixaria hoje numa chamada hacker ativista. Leciono no ensino superior há 12 anos, em cursos de exatas. Hoje eu sou professor de engenharia do INSPER. E leciono também em alguns cursos de pós-graduação relacionados à área de tecnologia. Dentro do ativismo, eu circulo nas questões de direitos humanos relacionados aos meios digitais em duas entidades do terceiro setor, uma chamada Coletivo Digital, que tem 13 anos, e a segunda, uma entidade chamada Actantes, que surge em 2013, justamente com a apresentação dos documentos de vigilância em massa do Edward Snowden, da NSA, onde eu acabo focando mais a minha linha de pesquisa. A formação eu já falei para vocês, mais ou menos, por onde eu já passei, né? Bacharelado em sistemas, mestrado em TV digital e hoje o doutorado em ciências humanas pela Federal do ABC. Antes de começar a prosseguir com os slides, eu queria fazer uma primeira pergunta. Fiquem muito à vontade. Como a gente está num grupo pequeno, fiquem muito à vontade. Você tem uma camisa do Linux, você é técnico ou não? Maravilha, onde? Na Unip. Muito bom. Aí eu vou perguntar aqui é só áudio que grava, não grava imagem, certo? Aí o pessoal que está ouvindo depois não vai entender o que eu estou falando, mas para os presentes, eu gostaria de saber se vocês, em algum momento, quem tem Gmail, alguém tem Gmail aqui? Alguém tem Android, né? A todos. Já viram essa tela aqui? Na verdade, eu já provoco antes de começar a minha apresentação. Já viram essa tela aqui ou não? Já viu? 2, 3. No telefone? Não o logotipo, o logo não. O logo é... Tá. Deixa eu abaixar isso aqui. Muito bem. O Google, que eu diria para vocês que seria a principal empresa que eu teria muito receio num futuro próximo, nem me preocuparia com o Facebook e outras que também são destaques na tecnologia, ela sempre foi questionada sobre como ela trata todas as informações que a gente alimenta em seus dispositivos, sejam celulares com Android, sejam os nossos dados que a gente alimenta nas nossas buscas,
seja as mensagens que a gente troca nos nossos e-mails, sejam os vídeos que a gente acessa no YouTube, sejam os trajetos que a gente utiliza no Waze ou no Google Maps. E ela sempre foi questionada a forma como ela tratava esses dados. Há anos, isso há anos. E aí chegou em 2012, aproximadamente, ela falou assim, olha, o que eu tenho de vocês, eu vou sintetizar numa tela. E essa tela, eu vou colocar aqui para que vocês possam anotar e vou falar para quem está ouvindo o áudio. Deixa eu só abrir aqui um editor aqui. Ele fica nesse endereço aqui, ó. www.google.com/dashboard. Quando você entra nesse endereço, caso você não esteja autenticado no navegador no seu Gmail, ele vai pedir para que você coloque as suas credenciais. E depois que você se autentica, ele vai aparecer essa tela. Deixa eu tirar isso daqui. Nessa tela, ele tenta mostrar o que ele trabalha sobre o que ele entende que seja a sua experiência dentro dessas plataformas que eu já falei. Então, ele fala assim, olha, você tem um Gmail, que é o seu e-mail, que tem 50.947 mensagens, você tem dentro do Google Maps um lugar salvo, você tem 3 agendas cadastradas na minha plataforma, você tem dentro da minha plataforma de fotos um pouco mais de 1.300 fotos, porque as fotos, quando você não altera o seu padrão de configuração do celular, todas as fotos que você tira no seu celular, elas vão para os servidores do Google, e ele armazena para vocês. Você tem 1.348 contatos, você tem 8 dispositivos com o meu sistema operacional, e aí quando você expande, ele vai falar quais são os dispositivos, né? Fala ainda sobre os vídeos que eu pesquiso, e aí o final que eu gostaria de começar a minha explanação são as minhas atividades, que não tem nada a ver necessariamente com o que eu pesquisei no Google, que eu coloquei no Waze ou no Maps, né, que aí está relacionado ao meu comportamento. Então, a minha tese inicial seria como essas plataformas digitais, hoje, elas modulam o nosso comportamento. Dentro das questões de comportamento, eu vou frisar em 2, porque várias eu já desativei, e provavelmente vocês que não tenham desativado, vai estar habilitado para vocês. E os mais bizarros, se esse seja o termo correto, são os que estão relacionados à atividade de voz. Porque isso eu detectei em 2013 e eu já desabilitei. Em 2013 eu já desabilitei. Mas, por exemplo... Pois não. Minha dúvida se 2013 foi mais ou menos a época do lançamento do Motorola X, que foi um dos primeiros celulares que, mesmo com a tela desligada, ele te ouvia. Eu acho que foi o... Eu acho que o Moto X foi da época que a Google tinha comprado a Motorola. E depois acabou indo para a Lenovo. Perfeito. Eu acho que é muito próximo, e se não me falha a memória, foi a época que foi lançado o primeiro hardware da Motorola que foi desenvolvido no Brasil, ou montado no Brasil, que me falha a memória agora, como você me perguntou, mas teve o primeiro modelo de hardware montado no Brasil, foi em 2012, 2013. Sim, essa época assustadora. Aqui eu não vou mostrar muita coisa que eu já tinha desabilitado, mas, por exemplo, se vocês utilizam aquele recurso, que hoje ele está sendo muito frisado para que vocês utilizem no seu celular, que é o assistente de voz,
que você chama no seu celular por OK Google. Já usaram isso ou não? O OK Google, que aí você fala, OK Google, por favor, uma pizzaria próxima da região, e aí ele vai te apresentar uma resposta com as pizzarias próximas. Ele é um recurso que ele exige que o seu celular ele esteja gravando tudo o que você esteja fazendo por voz 24 horas por dia, porque ele precisa desse comando OK Google para que ele possa te atender. Então, quando você fala OK Google, todos os seus áudios eles ficarão gravados nessa área aqui. Na minha não tem, infelizmente não tem, mas caso vocês já tenham utilizados, todos os áudios de anos atrás eles vão estar gravados aqui. O que eu ainda, na época, em 2013, descobri, e que ele não tinha me avisado, é que eu poderia consultá-lo a qualquer momento aonde eu estive ou já passei, enquanto eu já tive um celular Android. Então, ele tem esse histórico de localização, que no meu caso aqui, como vocês percebem, está pausado. E ele vai abrir para vocês uma linha do tempo, que você pode fazer ali uma busca, né? Então, vou fazer uma busca específica. Vou pegar aqui uns pontos que já estão lá do tempo de 2013. No dia 6 de maio de 2013, que está muito próximo, né? Já estamos no final de abril. Então, no dia 6 de maio de 2013, que eu não me recordaria de forma alguma onde eu estava, ele mostra a minha atividade neste dia, né? E o mais impressionante de tudo isso é que ele tem uma precisão de me informar em que momento eu estava andando, em que momento eu estava em transporte público. Quem anda de bicicleta, ele mostra que você estava andando de bicicleta, o tempo que eu andei, por onde eu fiquei parado. Por exemplo, aqui é o Coletivo Digital em 2013, que é a primeira ONG que eu falei. Eu fiquei lá da meio-dia e 22 até as 13h44, provavelmente seja um horário que eu saí para almoçar. Andei 290 metros, o que deu 2 minutos, para chegar no... Ele vai mostrando, cada passo desse aqui, ele vai te mostrando onde você parou e tal, né? Pois não. Ele tirou do meu celular, então, do meu celular, sem que eu soubesse. É um recurso que ele é padrão para quando você compra, que ele esteja habilitado. O GPS, perfeito, isso. Aí ele marca tudo isso. Continua. Porque quando você cria um produto ou uma identidade dentro do Gmail, do Google, que seja, você, lá naqueles termos e condições que você tem que aceitar para que você possa usar, você permite que ele armazene. E o pior, se você for... Sim. Quando você aceita, você já está permitindo que ele, nos e-mails, no caso dos e-mails, que ele possa ler os seus e-mails, enfim, tem outras questões mais... O Google, ele tem, dentro do seu modelo de negócio, permitir, por meio de plataformas, né, que outras empresas possam consumir o seu comportamento, né? Então, tem lá, para quem trabalha com marketing... Sim, ele sabe quem sou eu. Ele sabe. E o pior, né? Ele sabe, além das minhas atividades diárias, ele sabe que hora que eu durmo, porque é o momento que eu não estou com o celular em movimento ou na mão. Talvez. Eu não sei se ainda a inteligência dele esteja chegando nesse ponto. Tem que estar o GPS ligado. Tem que estar. Continuam, sim. Tem também programas de hacker, alguns
Sim, Tem um programa de REC que ele tira foto quando a pessoa quer, não quando você quer. sim. Então a pergunta é, mesmo não estando ligado ao GPS, tem toda essa coisa? Tem. Não tão precisa. Não tão preciso. Não tão precisa. Mas existe o cruzamento entre as antenas, né? Quando você tem um celular, As células, né? perfeito, isso. Aí ele tenta fazer o cruzamento e ter uma aproximação. Perfeito, sim. ID com Bluetooth e tracking pela rede Wi-Fi que você está. Perfeito. Então, para você não ser hackeado, basicamente seu celular tem que estar no mínimo no modo avião. Sim. Se tiver em modo avião, ele não. 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 Agora sim, ó. Existe uma possibilidade que assim, em modo avião, ele esteja gravando e que não esteja online enviando, mas quando você estiver online, esses dados, com certeza, eles estarão sendo submetidos para os servidores dele. E como você faz para pausar, então? Se pausar, ele O pausar, ele te dá uma sensação que você não esteja sendo vigilado, né? Que é a mesma coisa quando você tem um seguro de carro, você até fica mais tranquilo em deixar o carro na rua, te dá uma sensação de segurança, mas que, na verdade, você não foge desses problemas de segurança de roubo, por exemplo, né? Eu posso pausar, pelo que eu entendi, nesse dashboard, Sim, mais tranquilo. Mas, por exemplo, quando eu vou usar o Waze, o Uber, por exemplo, eu preciso desligar sim. e entrar. Aí eu posso ligar, usar e desligar. Desligar, pode. Depois que você estiver a bordo, sim. Sim. Um pouco melhor. Te dá a sensação, né? Te dá a sensação. Sim, ajuda, sem dúvida, ajuda. Sim, ajuda. A partir do momento que você tem uma conta, te vincula, essa conta vai vincular tudo o que você faz, né? Bom, então aqui é claro que eu poderia explorar isso aqui em meia hora e explicar as outras coisas que estejam relacionadas, né? Mas aqui, dentro do que do que eu venho compartilhar com vocês, a primeira é o seguinte: primeiro, a evolução das tecnologias, elas não se deram ou ela não foi o fator primário por necessidades técnicas, ou seja, desde o surgimento da web na década de 90, que é o que eu vou trabalhar nos slides, toda a evolução que historicamente ocorreu, elas não foram evoluções de padrões por necessidades técnicas. E sim foram evoluções dos padrões de internet, primeiramente por necessidades comerciais. E aí é o que eu vou começar, e a minha provocação será essa inicialmente. Então, eu vou voltar aqui para o meu escopo. Então, eu gostaria só de, nesse primeiro momento, tentar mostrar para vocês como é o funcionamento técnico da internet e como a governança, que são os agentes que vão estar atuando dentro dessa governança, eles estão pressionando para que os padrões eles possam atender às necessidades comerciais e também às necessidades de vigilância. As necessidades de vigilância, muitas vezes, elas estão relacionadas às agências de inteligências de Estado, né? Que é o que a gente vem acompanhando, e o que eu não abordo nessa apresentação são as formas como são criados softwares que têm como característica fazer a perseguição política de ativistas, né? Hoje a gente tem dois grandes softwares, um que foi implementado primeiro no México, ele é muito próximo ao Brasil do que a gente vem vivenciando, e existe um que saiu mês passado, é uma coisa muito recente, que é um software italiano, né? O governo italiano promove o desenvolvimento de um software para perseguições políticas também. Então, a internet ela está basicamente agrupada em 3 camadas. E aí, caso vocês não entendam alguma dos termos técnicos que eu vou falar, fiquem à vontade para
para perguntar. Quando a internet ela surge lá um pouquinho antes da um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, como uma pesquisa universitária, ela vem a resolver, sobretudo pelos investimentos dos departamentos de defesa, uma questão de descentralização de dados, né? Então existia uma necessidade de fazer de forma automática com que os dados que estivessem armazenados em uma determinada região eles pudessem estar descentralizados. E como, na época, a infraestrutura de telefonia já estava bem pulverizada nas pontas, a tecnologia dessa descentralização ela foi concentrada nas redes de telefonia, né? E aí eu diria para vocês que seria dentro dessa primeira camada, no número 1, né, infraestrutura das telecomunicações, que consiste em todos os equipamentos, meios de acessos que permitem que as tecnologias de comunicação se interconectem, né, mundialmente. Na época não era mundial, mas era regional. E essa comunicação ela se dava por cabos, por satélites, enfim. Quando, na década de 70, começam a criar novos investimentos, né, viram que deu certo até então, eles começaram a investir para que novas tecnologias permitissem que novos recursos fossem implementados no que eles chamavam no início de ARPANET, né? Aí começam a desenvolver softwares, que a gente chama de protocolos, que pudessem trafegar ou rodar em cima dessa infraestrutura de telecomunicações. E aí a gente teve, na década de 70, um forte investimento nessa segunda camada, que aí eu chamo de os padrões e serviços técnicos da internet, que eram, quando a gente chama de protocolos, são softwares, né, de comunicação que permitiam que outros serviços pudessem ser executados dentro dessa infraestrutura, né. O primeiro deles foi o e-mail. O e-mail foi um dos primeiros, então eles começaram a testar a comunicação, ao invés de voz, por mensagens de texto, né? E hoje ainda a gente utiliza essa arquitetura. Só que o que existiu de desenvolvimento da década de 70 até o final de 80, eles pensavam muito próximo da tarifação de telefonia convencional de voz. Então, eles não pensavam que a questão do e-mail ele pudesse, lá na frente, ou hoje, ser uma ferramenta que pudesse acompanhar o comportamento de pessoas, entender o conteúdo das mensagens das pessoas. Então, tudo que foi desenvolvido até 80, o final de 80, ele estava muito próximo do pensamento do billing, que eles chamam, da tarifação de telefonia. Então, eles entendiam que a internet poderia ser a evolução da telefonia. E o que se podia rastrear na época era muito próximo do que a gente tem nas nossas contas telefônicas. Quando você pega a sua conta telefônica, você vai saber para onde você ligou e o tempo da ligação, né? Foi 1 minuto, 2 minutos. Só que tudo muda a partir do início de 90. Né? No início de 90, que surge uma camada, né, que aí eu divido em essas 3 camadas, mais inteligente, onde novos conteúdos, que antes eram só e-mails, né, mensagens de texto, pudessem passar por essa infraestrutura. Então, a terceira camada, os padrões de conteúdos e aplicativos. E todas essas 3 camadas eu tento sintetizar nessa imagem, né? Essa imagem é onde ela traz como base a infraestrutura das telecomunicações. Essa infraestrutura ela foi alimentada por softwares, que a gente chama de protocolos, né? Hoje a gente tem como a internet um padrão chamado TCP/IP, e que essa camada, que é intermediária, permitiu uma camada mais inteligente, que a gente chama de a camada de aplicação e de conteúdos, que aí vai ter todos esses serviços que vocês consomem
nos seus dispositivos e nos seus computadores. Acesso a páginas de internet, ouvir música na internet, entre outras funcionalidades, jogos, enfim. Então, hoje, a governança da internet, né, como a internet está organizada, a gente pode sintetizar dentro dessas 3 camadas. Tá? Conteúdo, protocolos e telecomunicações. Existe uma disputa muito grande entre essas camadas. Muitos agentes, é que hoje as 2 camadas superiores, elas estão muito... Algumas empresas, elas acabam atuando nessas 2 camadas, mas ela era muito bem segmentada. E o que veio, provavelmente, o Sérgio e a professora Flávia, que estiveram aqui antes, talvez tivessem abordado sobre a questão do Marco Civil da Internet e a disputa que houve entre essas 3 camadas, né? Entre provedores, entre as empresas de telecomunicações. O interessante é que, assim, se você pegar essas 3 camadas, ela também parece uma pirâmide, onde no topo, que estaria as camadas de serviços, páginas como o Google ou plataformas como o Google, são as que mais faturam, as que mais conseguem ganhar recursos financeiros, e as camadas de provedores, que é intermediária menos, e as de telecomunicações, que entraram num conflito do que eu estou fazendo agora? As pessoas não ligam mais por telefone, né? Então, eu não vou ganhar tanto dinheiro, porque hoje as pessoas gravam as suas comunicações pelo WhatsApp, que seria um aplicativo que estaria na 3ª camada, lá em cima de aplicação. Então, as empresas de telecom, elas não ganhariam mais com as tarifações ou a tarifação de chamadas por voz. Essa foi uma grande disputa que ocorreu aí no passado recente com o Marco Civil da Internet aqui no Brasil. Opa, voltei um slide. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre os padrões que permitiram a evolução aí das tecnologias e como esses conflitos, as controvérsias entre os agentes envolvidos dentro das 3 camadas, eles se apresentaram durante esses últimos anos. Então, a formulação dos padrões da internet ele é realizado por instituições que possuem a legitimidade necessária para tomar tais decisões. Provavelmente, vocês já ouviram, primeiro, quando surge a internet, que ela seria uma plataforma para democratizar a comunicação. Acho que foi uma das grandes questões quando a gente começou os movimentos de inclusão digital, né? Não, a internet ela veio para quebrar todo o paradigma da comunicação em massa, entre outras coisas. O que a gente vê hoje que não foi tão real, né? Sobretudo nas últimas movimentos de eleições. Então, cada uma daquelas camadas ela tenta envolver vários setores, sejam a sociedade civil, sejam as empresas que estejam relacionadas àquelas camadas, ou sejam outros profissionais, como engenheiros. Né? Então, essas entidades têm a função de gerenciar todos os conflitos técnicos, econômicos e políticos dos padrões e buscam considerar questões de interesse público que serão refletidos no design dos protocolos, que aí eu simplificaria como softwares que permitem todos esses serviços funcionarem. Como é que é desenvolvido e afirmado os padrões, né? Os padrões de internet. Então existe um padrão que é utilizado para a comunicação de voz sobre a internet. Existe um padrão que permite que as imagens e vídeos sejam trafegados na internet. Como são formulados esses padrões? Eles são construídos por entidades ou instituições privadas representadas por múltiplos interessados, né, o que eles chamam de multi-stakeholders. Entretanto, empresas individuais podem desenvolver tecnologias que, no caso, seriam proprietárias e tentarem aí colocar como sendo um padrão aí dentro da tecnologia. E aí eu trago um exemplo do PDF, né, que eu estou usando agora, um produto de uma empresa que chama-se Adobe, né? O PDF ele é proprietário e ela tentou, dentro das suas
em posições, colocar o PDF como sendo um padrão de arquivos, sobretudo aqui no caso para apresentação. Eu vou passar esses textos longos, eu vou mostrar esse quadro que vai sintetizar aí mais ou menos o que eu quero explanar nos slides anteriores, que esses slides também ele vai ficar disponível para vocês. Então, dentro daquela arquitetura que a gente viu na imagem, com 3 camadas, da camada intermediária para a camada superior, que é o de aplicação, a gente tem a presença de um padrão livre, né, que não pertence a nenhuma empresa, chamado TCP/IP. O TCP/IP ele é um padrão que hoje ele permite que a internet funcione e que permite que as redes locais, né, as redes corporativas, as redes de escola, permita que os computadores eles estejam em rede. Esse padrão, que hoje ele é da internet e das redes locais, ele é organizado em 4 camadas, né, que aqui eu coloco de uma forma técnica, sobretudo na coluna do meio, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é a coluna da direita, onde são as entidades que vão determinar os padrões dos softwares que permite que as redes funcionem. Dentro da camada das entidades que criam os padrões, nós temos 2 grandes que são as que mais propõem padrões. A primeira é uma chamada Força-Tarefa de Engenharia da Internet, que aqui está caracterizado por IETF. Ela é uma entidade aberta, onde todos os padrões de softwares, protocolos que permitem a comunicação, eles são discutidos de forma aberta. Então, como é que eu vou fazer com que um computador consiga identificar outro computador na internet? Tá, para isso eu preciso de um protocolo, preciso de um software. Como é que esse software vai funcionar? Então, quem discute é o IETF. O IETF ele também tem empresas, tem pessoas físicas e tem corporações. Eu já falei empresas, né? Mas tem entidades governamentais em alguns países também. Desde a sua atuação, em 80, que o IETF surge em 80, ele tenta muito aproximar todos os seus padrões ao padrão de tarifação da telefonia comum. Então, até então, a gente não teria muitas preocupações de como o Google sabe que eu estive em 6 de maio, lá em Pinheiros, por exemplo. O problema que a gente tem hoje é uma entidade que trabalha com a camada de aplicação, que é onde os aplicativos que nós utilizamos, como o Waze, como o WhatsApp, atua, que é o W3C, né, que, a princípio, ele é fomentado por um dos criadores da web, né, que é o Tim Berners-Lee, e é onde eu vou me focar nos próximos slides, né. Também ele se propõe a ser uma entidade aberta, mas que, na verdade, você consegue ter pouco acesso às suas documentações dos desenvolvimentos dos padrões de internet. O IETF é muito mais fácil de vocês acessarem. A princípio, o HTML, como é o grande padrão, é o principal deles, sem dúvida, é o principal. É o foco deles. Não, aí eu... Não, Java não. O Java, não sei se todo, mas eu não tenho muita certeza se todo o JavaScript... eu tenho... Não conseguiria afirmar para vocês. Mas, sem dúvida, se eu pegar 95%, 90% é baseado no HTML5, que é o grande problema que eu vou trazer hoje das técnicas de rastreamento e como elas evoluem, né, desde o início. Essas empresas, então, elas desenham os padrões que vão permitir a comunicação na internet. Perfeito. O que tem que ficar claro quando nos slides trazerem protocolos, né? O protocolo a gente poderia simplificar como sendo acordos entre as partes comunicantes. Ou seja, se eu trazer para a nossa vida real, hoje, quando eu vou
por exemplo, entregar um contrato para uma empresa, geralmente eu entrego em 2 vias, no mínimo em 2 vias, aonde uma delas ela vem ou com um protocolo assinado, né, que é a certeza que a outra parte interessada ela recebeu, enfim. Então aquele protocolo que é a assinatura, ela é um acordo entre as partes que ambas estão de acordo, né? Na vida digital é muito próximo disso também. Primeiro, os computadores que vão realizar a comunicação em rede, eles precisam ter o mesmo protocolo instalado. Diferente do nosso mundo real, na tecnologia não tem um veja bem, ou seja, vamos dar um jeitinho. Ou as partes comunicantes têm o mesmo protocolo, os mesmos acordos, ou não vai funcionar. Por exemplo, se você acessar um site e você não tem um tal plugin do Flash, não vai aparecer uma imagem lá que deveria aparecer. Não existe acordo na tecnologia, é uma coisa bem rígida, né? Os acordos são rígidos. Dos envolvidos dos padrões, sim. No desenvolvimento dos padrões, e o que é mais interessante, que é o que eu venho pesquisando hoje, é que essas entidades, né, que eu falei, o W3C e também o IETF, elas possuem grupos que vão discutir o desenvolvimento de determinadas partes da tecnologia, né? E aí vários desses grupos, quem encabeça os grupos, né, os redatores ou quem concentra o que vai ser discutido, eles estão representados por empresas. Mas é muito interessante que nos documentos eles falam o seguinte, olha, pode ser que o presidente de um dos grupos pertença ao Google, mas, na verdade, ele não está vindo como o Google, ele está vindo como pessoa física, né? Então, é bem interessante assim, quando você vê o regimento desses grupos. Então, aqui... Pois não? Praticamente pode ser que uma pessoa ou mais de uma pessoa, você representa mais de um grupo. Pode, pode. E acontece bastante. Com certeza. Com certeza. E é o que pressiona, de fato, o desenvolvimento desses padrões. São esses interesses mesmo. É que eu não vou nem entrar, que daria um curso, isso daqui, mas recentemente os padrões que foram publicados e aprovados, eles são muito bizarros, sobretudo para as empresas de conteúdos culturais ou multimídia. Por exemplo, se você pegar as discussões de internet há 10 anos atrás, discutia-se muito sobre a questão da propriedade intelectual. Ah, você está baixando um MP3, quando a lei ela não consegue, quando a tecnologia ela não consegue resolver as questões de propriedade intelectual, aí entra a questão moral, né? Fala, ó, você está baixando MP3, você é um criminoso, né? Você é um pirata, não sei o que lá. Isso é moral, né? Mas se você perceber que hoje ninguém discute-se mais do que é pirata, se você está assistindo um vídeo pirata, porque o próprio modelo de negócio se apropriou desses padrões e permitiu com que tecnologias de verificação, entre aspas, do que pode e que não pode ser visto, oferece um produto de baixo custo até então, como Netflix e Spotify. Então, para mim não interessa ficar baixando músicas MP3 se eu tenho um Spotify que eu posso acessar. Para mim não interessa ficar baixando vídeo e ter HDs grandes se eu tenho um Netflix e eu pago R$24. Então o mercado, num determinado momento, ele resolve esses conflitos. Sim. E de um outro lado, para quem realmente não quer pagar, tem o YouTube que vai monetizar um pouquinho de propaganda. Perfeito. Então, as pessoas não vão mais baixar. Não vão baixar. YouTube, Perfeito. Ninguém baixa mais. ou Spotify gratuito com propaganda. Sim. Quando eu ia nos eventos de tecnologia, a gente ficava doido. Oh, o que você tem no seu HD? Tem filme? Oh, deixa eu baixar. Hoje ninguém faz mais isso, porque o mercado resolveu esse problema. Ninguém fala mais prático. Menos, né? Ainda tem muito o Pirate Bay tá aí, né? É. Eu tenho visto garotada que tá baixando Sim. filme, porque não tem tudo no Netflix. É. Mas acho que deixa de ser um fenômeno que tendia.
Eles até deixam o Pirate Bay rolar ali, ó. para um fenômeno contínuo. Sim. Aí o que é interessante que eu acabei de notar esses dias, só para completar, que Renato falou, muita coisa não tem no Netflix, mas as pessoas não estão, a maioria das pessoas, a grande massa das pessoas, parece que não está nem aí para procurar X ou X. Só aceita porque é dado pelo Netflix. Sim. É a conveniência, exatamente, a praticidade. Então, acho que é nisso. A Netflix está até mudando os padrões de busca, né? E essa parte do entretenimento é o que há hoje, né? Porque hoje a gente tem o Google te forçando a todo momento a assinar o Google, não lembro o nome do produto, que é aquele produto que você assiste e pode baixar os vídeos, e o Google Music lá. É todo momento. E a Amazon vem forte no Brasil agora com o Prime, né? Que é também você poder assistir os conteúdos deles, produzidos por séries. O YouTube também está começando a produzir seriados, né? E quem vai produzir agora, que eu vi o ano passado, é o Facebook também, que vai começar a produzir. Vai produzir seriados. É, pô. Uma memória, assim, negócio que tem a ver com Pirate Bay e tal, não sei se vocês lembram, mas acho que uns 10 anos atrás, talvez uns 14 anos atrás, na Europa tinha um movimento do pessoal que colocou um monte de flash drives, assim, em tipo paredes pelas cidades, assim. O pessoal vinha, colocava um monte de arquivo e vazava, você encontrava, você plugava o seu computador. Baixava, né? Isso, e viu o que tinha lá, pô, tem música, tem filme, você pegava, e saía também. Exato, é uma coisa que antes do Fidel Castro morrer, não sei como tá agora, antes do Fidel Castro, pegavam HDs de Miami, enviavam para Havana, e Havana tinha toda uma rede de distribuições de HD e pendrives para as pessoas consumirem conteúdo proibido pelo regime. Tráfico de... enfim. Sim. Esse troço morreu hoje em dia. Morreu. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o território nacional, o local que tem a pior internet é no norte. É no norte. E o Netflix quer vender os planos deles no norte. Aí o que o Netflix faz? Ele vai lá numa operadora, um provedor de internet, e fala assim, olha, eu sei que para um usuário comum acessar os vídeos de alta qualidade do Netflix, não vai rolar nessa internet fraquinha que vocês oferecem. Eu vou fazer o seguinte, que aí cai um pouquinho no que a gente fala de neutralidade na rede, mas é como se eles colocassem um servidor deles dentro do provedor de internet regional e permitisse que os assinantes daquele provedor pudessem acessar com qualidade o Netflix. Isso está sendo, e ocorre hoje também, que aí se eu fosse aprofundar mais a governança da internet, vocês entenderiam, com os planos. Por que a Claro permite que você tenha WhatsApp e Facebook gratuitamente, sabendo-se que existe um custo de tráfego de dados para chegar um assinante da Claro lá nos Estados Unidos, mandar uma mensagem por WhatsApp e voltar? Esses grandes cases, eles colocam um servidor deles dentro desses provedores e, como não existe custo de tráfego de dados, ele permite que os assinantes da Claro, por exemplo, acessem o WhatsApp e acessem Facebook gratuitamente, porque não existe custo para a Claro, né? Então, isso vem acontecendo bastante ultimamente. Zero rating, né, que tem outro termo, que aí é... Beleza, seu plano de dados é 100 megas, mas você vai acessar o WhatsApp gratuitamente. Esse Netflix está atrelado com a ideia de colocar cabeamento de fibra ótica no leito dos rios? Não sei te dizer dos rios, mas na nossa costa, no nosso litoral, quem está fortemente colocando é o Google, porque o Google ele não participa dentro daquela infraestrutura que eu mostrei das camadas, na infraestrutura de telecom. Então, a gente tem lá... Então, agora ele está vindo no nosso litoral, e se você pegar as novas fotos que eu não trouxe, as novas fotos das fibras, você vai perceber a grande infiltração do Google dentro. Ele seria um componente de Vivo, TIM, etc. Sim. E é o que mais à frente vai acontecer.
essas empresas que estão lá em cima, né, na camada de conteúdo, elas começarem também a atuar na camada de infraestrutura, porque ela vai garantir que todo o tráfego dos produtos, porque lá na frente eu vou falar sobre as bolhas, né, que tem várias teorias sobre as bolhas da internet, onde cada vez mais as empresas tentam fidelizar os seus usuários dentro dos seus produtos. Aí eu diria para você que é muito difícil hoje uma pessoa que tem um iPhone ela utilizar um Android e vice-versa. Por quê? No meu Android eu tenho o meu Gmail que já é sincronizado com a minha agenda e quando eu vou acessar o YouTube também já está tudo prontinho, do que eu partir para uma plataforma que tem os seus recursos próprios e ali eu começar a explicar para a plataforma como que é a minha experiência na internet. Então, hoje, cada vez mais vai ser difícil as pessoas mudarem dentro dessas plataformas. E quando você está dentro dessas plataformas, e aí eu vou frisar no Google, o Google não sabe apenas o que eu acesso na internet, ele sabe por onde eu ando, ele sabe quais filmes eu acesso, então ele tem um perfil completo da pessoa, né? Não apenas uma parte. E o que ela vende é você, né? No final, aqui eu não tenho outro slide, aqui tem tanta coisa, mas existe um slide, uma imagem que fala assim, o Google ele não é uma empresa apenas de tecnologia. O Google ele não é uma empresa de busca, né? Ele é uma empresa de marketing, né? Que na verdade ele vai estar vendendo o seu perfil para outras empresas, né? Então, o que permite que empresas consumam os recursos de marketing do Google é a assertividade do que o Google sabe sobre você, né? Sim, mas ele já faz isso na estrutura atual. Para que ele vai ter uma estrutura deles? Que eu não entendi. Não é compartilhar a preciosidade dele, que é os dados das pessoas, o comportamento das pessoas. Que hoje ele sabe numa camada muito refinada, mas existe uma camada que é por onde passam os dados que ele não tem ainda, né? Então é saber por completo, né? Não compartilhar com ninguém. É ele ter todo aquele 3 ciclos lá das camadas. O futuro, acho que é esse daí. Né? Criar as bolhas de internet de infraestrutura deles. Perguntar? Uma coisa que eu sei que o Google tenta há muito tempo e não consegue é entrar na comunicação pessoa a pessoa. Coisa que todas as redes do Zuckerberg fazem muito bem. Sim. Tanto é que ele comprou o WhatsApp. Sim. Em tese, ele não consegue ler a mensagem que você troca entre A e B, mas você consegue ver, olha, essa pessoa se conecta com tais pessoas, se conectam com tais pessoas. Sim. Coisa que não necessariamente o Google tem já. Ele tem quantas Ele não- pessoas você troca e-mail, quantas pessoas você troca WhatsApp. Hoje o e-mail, a juventude hoje pouco usa e-mail, né? Meu filho não usa e-mail. Às vezes eu pergunto, filho, qual que é seu e-mail que eu vou te passar um documento? Putz, eu não lembro. Ele comprou o Snapchat, não conseguiu. Aí ele criou os recursos, né? É verdade. Porque ele quer, a ideia do marketing é que você quer, legalmente, você quer entre 18 e 24. As pessoas, os adultos jovens, para que você consiga setar o padrão de consumo dessas pessoas e que elas tendem a manter Sim. uma inércia. Então, é muito importante esse de 18 a 24, por isso o Snapchat, por isso que o WhatsApp, por isso que o e-mail não importa mais, porque desde que você consiga setar o padrão de consumo de um jovem adulto, ele tende a não mudar. Perfeito. Então, esse demográfico... A zona de conforto dele ali, né? Porque o Google, o Facebook, são empresas de marketing. Sim. Não são busca. Perfeito. Isso mesmo. Pois não, desculpa. Desculpa. Sim.
Sim, Estão ali, independente de um review, outro cara que vai subjugar o Google, o Facebook, não vai existir, mas os caras ainda estão lá. perfeito. Estão lá te ouvindo. O que os documentos que o Snowden ele publica, e se você pegar alguns, você vai perceber que, na verdade, o que eles fomentaram lá atrás, que era o PRISM, que era o principal, né, que pedia a colaboração dessas grandes corporações norte-americanas para que elas pudessem contribuir ou auxiliar, era a grande motivação, o discurso era de questões antiterrorismo. É o que a sociedade de risco colocada era o discurso dele. Mas se você começa a verificar, existe um relatório, chama-se America Foundation, que é meio confusa essa fundação. America Foundation, isso mesmo. Em 2014, eles publicam um relatório falando assim, ó, a efetividade da contribuição dessas corporações para as agências de inteligência americana, e aí eles mostram as porcentagens. Apenas 6 ou 7%, se não me falha a memória, elas, de fato, ajudaram as questões de terrorismo. E que a boa parte elas estavam relacionadas às estratégias comerciais. Haja visto que depois foram publicados documentos que confirmaram que a NSA entrou nos e-mails da Dilma, que entrou na rede da Vale do Rio Doce, da Petrobras. E isso, de fato, confirma que todas essas estratégias elas não eram, no primeiro momento, para questões de terrorismo, e sim para infiltrar nas estratégias comerciais, que possivelmente seja tudo que eles pensaram para quebrar tudo que foi construído nos últimos 15 anos. Né? Fortalecimento da questão do pré-sal, a possível soberania tecnológica que o Brasil podia ter, foi tudo desconstruído em, 2, no máximo 4 anos. Tudo que a gente construiu foi desconstruído, né? Perfeito, na camada de inteligência, lá em cima, na terceira camada de conteúdo. Na terceira camada. Na terceira é o que enriquece mesmo. A segunda é uma tarifação. É como se eu soubesse com quem você está falando, quanto tempo durou a sua conversa, qual é a sua rede de relacionamento, entretanto, o conteúdo eu não sei. Mas esse metadado, que é só a rede, É a camada 2. você consegue muita coisa, porque pelo mapeamento de como essas redes de conhecimento estão distribuídas, você sabe o agente, não necessariamente a mensagem, você sabe quem é o gateway, Sim. quem é o executor, você consegue inferir muita coisa Sim. só pelo metadado. Todos que vieram assistir hoje estão nesse momento nessa sala. Já tem um amarelo lá no Google, lá fala, ó, o Rodolfo está falando. Esse pessoal já pode acender o sinal amarelo para eles aí. O WhatsApp é isso. O WhatsApp, em tese, não consegue ler a sua mensagem, mas você sabe qual a Sim. frequência que você contatou o outro, quem manda mensagem, o outro responde na hora, quem Curtiu aquilo lá. Isso mesmo. Quem fica, só responde quando está afim, quem responde uma mensagem e você dorme na vida. Então dá para inferir posições de hierarquia pelo próprio tempo de resposta. É o que foi colocado pela Cambridge Analytica, de certa forma, né, que foi entender esse comportamento, né, dos likes, entre outras coisas. Eu vou passar aqui. Pois não. Ele está na camada de intermediária. Sim, o Zuckerberg tem essa informação. A minha dúvida, que eu até queria pesquisar isso, é como é metadado, imagina uma empresa de marketing envia uma campanha de qualquer coisa, com uma imagem, e essa imagem é replicada. E quando você replica alguma coisa, dá amostra. Sim. O ponto é, a empresa de propaganda, se tiver em associação com o Facebook e o WhatsApp, ele consegue saber para quais pessoas foi propaganda a mesma mensagem? Fala que aquele termo do engajamento deles lá, né? Essa imagem, eles chamam de termo de engajamento hoje, né? Exatamente, porque a partir do momento, é tudo encriptado, a partir do momento que alguém recebe
Ó, Você sabe o que é a mensagem, o que é o metadado. isso aí é uma coisa que... Assim, a encriptação do WhatsApp, ela não existe. Os dados, eles são só encriptados no meio de comunicação, ou seja, quando sai do meu equipamento e chega até o equipamento do destinatário. Dentro do aplicativo, ele não é encriptado. Ou seja, no seu dispositivo, a mensagem ela não é encriptada. A encriptação é só no meio de comunicação. Perfeito. E aí tem até o professor Sérgio, ele fez aqui, acho que em dezembro, a primeira edição aqui do Politizar. Ele tem um podcast, né, de tecnologia que está no YouTube dele. Aí eu contribuí o mês passado para falar sobre a segurança dos aplicativos de mensagem instantânea. E nessa edição justamente fala sobre isso daí, né? Que quando fala-se de WhatsApp e criptografia, a galera pensa que é tudo criptografado. Contudo, se o seu dispositivo ele estiver fazendo backup na nuvem do Google, que naquela tela, a primeira tela que eu mostrei, fala se você está fazendo ou não, a sua mensagem ela vai em texto claro, ou seja, não criptografada, para o servidor do Google. Ela vai sem criptografia para o servidor do Google, as suas mensagens. Não, no HD do Google ela está aberta. Tudo aberto. Tudo aberto. Tudo aberto. A criptografia ela se dá no meio de comunicação e não na aplicação. O único que é mais seguro com relação a armazenar criptograficamente as suas mensagens é um mensageiro chamado Signal. Esse criptografa no seu dispositivo. Telegram, WhatsApp, não. Quando está no seu equipamento, ele está em texto aberto. Mas isso significa que eles poderiam dar acesso a isso, por exemplo, quando a justiça pede que eles dizem não podemos, mas que não temos, eles dizem que não tem. Não tem mesmo, isso não teria. Mas não tem? Não teria, não. Ué, você está falando que não é criptografado. Quando está no seu dispositivo, ele está aberto. Por exemplo, se um policial pegar ou se ele pedir para o Google, aí ele teria aberto. Caso você faça o backup do seu dispositivo, o que o Google permite, na nuvem do Google. Se o Google quiser fornecer, ele pode fornecer. Quiser não, né? Por questões judiciais e tal. Teria acesso às suas mensagens. Não, eles não dão acesso. Sim. Quantas vezes a gente viu aí? Sim. Que a justiça pediu e eles falaram, não temos acesso. O WhatsApp não tem mesmo. Não tem. Agora, o que o direito luta é o que eles chamam de precisamos criar uma backdoor. Né? O backdoor seria, eu preciso criar um recurso que me permita ter acesso a essas mensagens em seu trânsito, ou seja, interceptar essas mensagens e conseguir decriptar. É o que eles vêm tentando fazer. Mas no equipamento é aberto. Se o cara pegar e tiver a sua senha, aí ele consegue ter acesso às mensagens. Ele consegue. Eu vou só avançar um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho, que a gente discutiu várias coisas que estão dentro do que eu ia colocar dentro dos slides. Deixa eu ver se eu não vou... Bom, o grande problema que a gente tem hoje com relação ao rastreamento e a vigilância, né? O rastrear eu definiria apenas como essa parte de tarifação. Eu sei com quem ele está falando, eu consigo pegar o que ele está trocando de conteúdo. Mas a vigilância é eu conseguir seguir. O Google consegue me seguir, ele consegue me vigiar, né? Seja pela minha rota, seja pelo que eu consumo, seja com quais pessoas eu estou caminhando. Essa parte ela foi muito bem evoluída com a camada de conteúdo lá em cima. Então, eu vou reter aqui a minha parte agora com o rastreamento da camada de aplicação. Não, aqui o CPF ele vai estar na sua conta, na verdade, né? Isso. Então, eu teria como pegar os dois viés, a questão do rastreio e da vigilância estatal e do rastreio e da vigilância
comercial. Mas o que é mais forte hoje é o comercial de certa forma, algumas agências conseguem ter acesso a toda essa massa de dados, né? Então, a dependência do rastreamento comportamental para a economia globalizada. O que a gente vai ver? Eu trouxe aqui até outra página, uma página de uma empresa que faz análise de comportamento na internet, chamado Alexa. A Alexa é uma empresa da Amazon, que está vindo mansamente para o Brasil, né? Já começa suas operações de venda recentemente aqui no Brasil. Existem rumores muito fortes que ela consiga comprar a Via Varejo, né? Que consiste lá em Ponto Frio, Casas Bahias, entre outras. Mas ela tem uma empresa, a Amazon, chamada Alexa, que ela começa a analisar qual que é o comportamento dos acessos dos usuários na internet. Quais sites? Qual que é a finalidade dele acessar esse site? Então, eu peguei, nessa primeira página, quais são os 6 sites mais acessados no mundo, segundo a Alexa, né? O primeiro site mais acessado no mundo é o Google.com. O Google.com é uma plataforma de busca onde, quando você busca por um termo, o resultado ela não é fornecida ou criada pelo Google, são conteúdos de terceiros. Da mesma forma, o segundo site mais acessado do mundo é o YouTube. Acho que está bom para vocês verem aí. O YouTube também, a princípio, não produz nada, é um repositório de conteúdos criados por terceiros. O terceiro site mais acessado do mundo é o Facebook, que também é uma plataforma que não produz nada e que todo o conteúdo circulado é gerado por terceiros. O quarto é o Baidu. Chinês, é o Google chinês, né? Tudo que eles produzirem é muito próximo do que o Google produz, né? Então, também conteúdos de terceiro. O quinto, Wikipedia, né? Verbetes que são alimentados por terceiros. E aí ele vai seguir outros sites chineses, né? O QQ, o Tmall, desculpa. E aí dá para a gente, mais ou menos, analisar qual que é o comportamento da internet, que é usuários buscando conteúdos produzidos por outros usuários. Não necessariamente as pessoas entram para consumir conteúdos produzidos por agências de notícia ou conteúdos produzidos para ensino. E aí todo esse ambiente ele é favorável para que as empresas elas consigam reverter os comportamentos, né, e criar, dentro desses comportamentos online, uma economia, né? Então, existe uma dependência hoje dos rastreamentos, né, do que as pessoas fazem para gerar essa economia que as grandes empresas hoje, Facebook, Google, Apple, têm como grande valor não necessariamente seus produtos, e sim o que as pessoas fazem dentro das suas plataformas, né? Então, a crescente quantidade de dados pessoais cotidianamente produzidos na internet possibilitou a criação de uma infraestrutura invisível formada por empresas de análise de audiência, agências de marketing especializadas em mídia eletrônica, publicidade online direcionada, entre outras atividades de análise de dados. Então, hoje, colocaram sensores em nossa mão que, enquanto você está acordado, você vai estar a todo momento interagindo com esses dispositivos, que também sabem o momento que você está dormindo, que é o momento que, comumente, você está colocando para carregar e não está com o dispositivo na mão. Então, eles têm essa capacidade também de saber o momento que você está em repouso, né? Então, são empresas que coletam, fazem a análise e a interpretação de dados, de acessos em várias fontes, né? E representam hoje uma grande economia mundial, a partir de dados pessoais. O que permite elas é a grande falta de transparência técnica, porque as pessoas elas têm uma confiança tão grande na tecnologia, ela tem uma confiança tão grande quando um site, para que ela baixe um documento, um paper, um artigo
solicita a ela que coloque os dados como documento, como e-mail, como fotos, as pessoas fornecem de bom grado, né? Porque as pessoas elas confiam, né? Então, fornecem dados como endereço, fotos familiares, números de documentos, né? Bababá. Aqui eu traria algumas definições sociais com relação a essa confiança e a forma do rastreio. Eu já te dou a palavra, só um minutinho. Você chamou? Não, né? Quer... Tem risco de stalker também por parte de outras pessoas. Perfeito. No Facebook, muitas vezes você vê coisas incríveis. Perfeito. Perfeito. Então, existem algumas teorias para esse grande cenário, né? A professora da Federal do Rio de Janeiro, a professora Fernanda Bruno, chama isso de vigilância distribuída. Dificilmente você andando daqui até o metrô, quantas câmeras você vai passar que vai registrar, né, o seu percurso até lá? Outros vão chamar, como Pariser, como bolha de filtros, né, que a gente já falou um pouquinho, até eu trago uma imagem do Google, onde ele vai fornecer o máximo de aplicações que permitam pegar comportamentos diferentes de vocês, sejam por mensagens, busca, navegação, entretenimento, né? E aqui acabei colocando aquela imagem que eu falei para você, né? Quanto o Google sabe sobre mim, né? E aí o Google não é uma companhia de busca, o Google não é uma companhia de tecnologia, o Google é uma empresa de propaganda. Aqui está aquela primeira introdução que eu fiz, que é o dashboard, né? E aqui eu vou passar rápido, por conta do tempo, para que a gente possa debater um pouquinho mais. Eu trago alguns registros de como a internet ela era sem as redes sociais, porque existe um grande marco, né? Quando a tecnologia evolui e surge lá em 2000 a possibilidade do usuário também alimentar com conteúdos, porque quando a internet surge comercialmente em 95, né? Em 95 ela chega comercialmente, sobretudo aqui no Brasil. Muitas empresas tentavam replicar ela como uma comunicação tradicional de massa, como um broadcast, né? Então, eu vou ter uma agência de notícia e as pessoas vão consumir notícia. Então, como era a internet sem as redes sociais? Sites estáticos, a atualização era demorada, o usuário só consumia conteúdo, né? As empresas não sabiam ainda como elas manteriam o seu modelo de negócio, né? E, na época, o UOL, por exemplo, cobrava. O UOL ainda cobra, se não me falha a memória, né? Mas você quer ler uma notícia, você tem que pagar. Ainda. Ainda. Né? Poucas pessoas... Agora tem que se autentique, né? Aí você vai para outro canal. Vai para outro canal. Eles ainda estão muito passados ainda. Mas, ao mesmo tempo, o New York Times faz a mesma coisa e consegue se manter. O Jornal Nexo tenta fazer a ideia... Tentar um pouco ser um Spotify ou Netflix. O Jornal Nexo faz por R$12,90. E um pouco o Jornal Nexo fala o seguinte, olha, a gente não vai te bombardear com um monte de notícia. A gente vai te mandar uma dúzia, tem uma dúzia, e elas são pensadas muito bem para você. Não é pra, a gente não vai ter 60 por dia, igual foi. Sim. São tentativas. Mas desculpa, o protocolo que foi assinado na Europa sobre o conteúdo, produção de conteúdo agora, recentemente, quanto teria a ver com isso que a gente está falando agora? Propriedade intelectual, né? Sobre propriedade intelectual, ou seja, você acha que vai ser muita coisa cobrada? Eu não consigo. Eu acredito que talvez eu consiga explicar um pouquinho à frente. Eu tenho um amigo que saiu há uns 2 anos de um site, o Terra, que encerrou as suas operações em vários países, mas aqui no Brasil ele continua. E ele falava o seguinte, cara, quando 5 anos atrás a gente tinha lá um grupo de jornalistas, e hoje, quando eu ando aqui dentro da empresa, não vejo mais nenhum, porque
para a empresa é muito mais vantajoso pagar por matérias de freelancers do que manter um corpo de jornalistas aqui. E aí eu vou entrar aqui. O que o Terra faz? Ele fatia a sua página e comercializa essas partes. E ela entrega para terceiros, ou seja, eu tenho um banner aqui, que é a parte mais cara de um site, que é a primeira coisa que aparece para um usuário. Isso não é do Terra. Aí tem aqui o interrogação, fala que é do Google, essa parte aqui. Se eu descer, eu vou... Parece as listas amarelas, tem mais publicidade. A quem pertence isso? Ao Google. Se eu descer mais um pouquinho, a quem pertence isso? Ao Google. A quem pertence esse lado aqui, publicidade? Ao Google. E você vai perceber que várias notícias, elas não pertencem ao Terra. Aí ele vai trazer aqui a fonte. Então, ele muda o comportamento dele para se adequar a um modelo de negócio, que, na verdade, não é produzir conteúdo, vai ser produzir propagandas e ser um concentrador de matérias, ou de contratados terceiros, ou ele vai citar aqui. O YouTube talvez possa ter algumas limitações mais para frente. Será que isso muda? Eu acho que uma frente muito próxima, assim. Eu acho que o modelo deles agora é fechar a nuvem deles lá, né? A pessoa, por exemplo, eu gostava muito de ouvir músicas no YouTube. Então eu pegava lá os mixtapes lá, que era 1 hora de música, mas se você ouvir 1 hora, a cada 3 minutos ele para e coloca uma propaganda, coloca uma propaganda. Então o modelo de negócio não está em eu pagar necessariamente para o YouTube, mas sim consumir as propagandas de terceiros lá, né? Uma situação, mas o que eu digo pela lei, pelo assinado, será que a gente vai ver uma diminuição, vai ter uns apagões de conteúdo? Isso que eu estou perguntando. Pela propriedade intelectual, né? É que eu acho que eu nunca subi um vídeo no YouTube. Eu não sei qual que é o termo de... por exemplo, você está subindo um vídeo aqui, eu não li o termo, porque, por exemplo, eu sei que se eu subir uma foto no Facebook, a foto já não é mais minha. Ela não é mais minha. Eu dou propriedade para o Facebook. Inclusive, ele tira os metadados, né? Se você verificar os metadados da foto do Facebook, ele tira tudo. É propriedade do Facebook a foto, não é mais sua. Porque quando eu aceitei ter uma conta no Facebook, eu permiti que isso... Oi? Usa. Mas é sempre dele. Ele até permite você baixar, mas continua uma cópia com eles, né? Não sei se favoreceria a gente, não. Tenho muitas dúvidas com relação a isso. Aqui eu trouxe, só para vocês verem, aqui é 1998, o site do UOL, como era, ó. Site totalmente estático, sem... Tinha já até duas propagandas ali, né? Esse é o Terra, em 2000. O Ronaldinho lá com o filho dele. Então, a internet era um meio tradicional de comunicação, né? Então, a internet com as redes sociais, que surge lá a partir de 2000, a gente teve já o quê? As empresas de audiência já perceberam que a internet poderia ser um grande canal da sua forma ou do seu modelo de negócio. Então, foi nesse momento que eles começam a investir e, sobretudo, influenciar nos padrões que surgiriam como evolução da internet. Então, aqui eu só falo que, a partir desse momento, o usuário deixa de consumir e passa também a alimentar, né, as plataformas com os dados pessoais. Com isso, né, aí eu trago aqui 3 fontes. O primeiro, né, a Microsoft, dentro de um relatório que ela emite em 2018, fala o seguinte, que os dados pessoais estão se tornando rapidamente uma moeda fundamental para o relacionamento entre marca e o consumidor. Um outro relatório da AIMA, ela fala o seguinte, 80% dos consumidores estão dispostos a compartilhar informações básicas
nomes, documentos, e-mails, né? E 70% compartilha informações como data de nascimento, ocupações, hobbies e interesses. Dentro desse cenário comercial, existem empresas que desenvolvem tecnologias de rastreamento. Aí eu divido entre 3. Primeiro, as empresas de audiência, publicidade e marketing, que a gente chama de rastreadores ou os trackers, agências de inteligências e governos, e as empresas com mais poder aquisitivo que conseguem criar as bolhas, né, ou as plataformas de controle. Dentro da web, e aí eu vou trazer o histórico desde 95, né, em 1998, quando o modelo de negócio ainda não estava definido, surge o primeiro rastreador web. Um rastreador que iria além da tarifação ou dos metadados, que são os cookies, né? Em 1998, um dos desenvolvedores do primeiro navegador gráfico, que é o Netscape, ele desenvolveu uma ferramenta para identificar quando um usuário ele voltava a uma página de internet, né, que são os cookies, né? Então, eu trago a foto da patente dos cookies. Essa patente foi depositada em 1998. Né? Então, eu coloco aqui, começando a compreender o comportamento dos usuários da web. E os cookies, eles, até hoje, são... ele é o principal instrumento dessas empresas para entender o comportamento do usuário. E aqui eu separei um outro site para vocês. Quando começou a se discutir a lei de proteção de dados pessoais, né, e aí a gente tem como uma grande fonte a lei europeia, eles disponibilizaram esse site aqui, chamado webcookies.org. O webcookies.org ele permite a um usuário saber quantos cookies são depositados, né? O cookie, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele é o primeiro rastreador web, né? E ele é um arquivo que é depositado invasivamente na sua máquina sem que você permita, né? Ou tenha o consentimento disso. Então, vou pegar um site simples aqui que a gente acessa, né? E conhecido como UOL. Então, ele permite você colocar um site e checar quantos cookies são depositados a partir do momento que eu abro a página do UOL. Então, são depositados 56, 66, 71, 75 cookies só ao abrir a página inicial do UOL. Sendo que destes 75, 15 pertencem a empresas de audiência que não são do grupo do UOL. Opa. Eu tenho um artigo que eu faço os 3 anos, que é 2015, 16 e 17. E aí eu mostro a evolução deles. Ainda bem que você viu isso aí. Vamos ver se ele vai... E aí, em 2017, eram 146 cookies. Só abrir a página do UOL. Espera aí que ainda está fazendo. As empresas, uma empresa como a Microsoft, já anda de mão dadas com o Google hoje em dia. Não necessariamente. Eu digo, o hardware hoje em dia é projetado de forma para ajudar também essa... Mas é os cookies ou são as empresas como a Google que se adequam ao hardware? Eu acho que essa é a segunda hipótese. O hardware ele é desenvolvido para suportar uma plataforma. Então, por exemplo, quando você compra um notebook, ele vai vir lá, desenvolvido, né, Design by Microsoft, por exemplo. Né? Da mesma forma, os smartphones da Apple só rodam Apple. Né? Então, eu diria que o hardware hoje ele é customizado para rodar uma determinada plataforma. Você não consegue instalar um iPhone num smartphone da Motorola, por exemplo. Não é isso que eu disse. Por exemplo, esse
hoje, por exemplo, antigamente, pelo cliente, né, usuário simples, nas versões de Windows antigas, você conseguia achar mais facilmente os cookies, né? Hoje em dia não é tão fácil assim, na própria máquina achar os cookies. Isso é uma questão simplesmente de simplificação do usuário, simplificação do sistema, ou você acha que... Recentemente, a gente evoluiu para o padrão chamado HTML5. O HTML5, que é, só para simplificar, para quem não é técnico, seria uma linguagem que permite a gente visualizar as páginas no navegador. Ele está empregado uma evolução aos cookies, porque os cookies eles são muito limitados. Eles são arquivos de 4K, no máximo 4K bytes, e que não permitia que as empresas conseguissem as informações necessárias para o negócio dela, né? Então, para que ela conseguisse chegar a uma informação simples, ela teria que depositar 10, 20 cookies na sua máquina. O máximo é 20 cookies. E aí, no HTML5, veio uma evolução que vem a colocar os cookies como uma vida muito limitada. Que aí existe hoje uma outra tecnologia chamada armazenamento local. O armazenamento local, que está como padrão dentro do HTML5, ele permite que uma empresa deposite, ao invés de um arquivo de 4K, um arquivo de 10 megas na sua máquina. E 10 megas eu consigo buscar muito mais dados do que isso. Facilmente a gente consegue. Nos navegadores, numa forma técnica, eu vou tentar ser mais simples possível. Quando eu colocar em inspecionar o site, né? Aqui eu mexo mais com Firefox. Deixa eu ver se é Security. Limites. Aqui é bem diferente. Mas quando você pede para inspecionar, uma das abas vai ser Cookies e outra vai ser Storage. Não, quando você entra, que eu uso mais Firefox, eu não uso o Chrome por causa que é do Google, né? Mas ele aparece nessa página que você acessou, no domínio, quantos cookies foram depositados também. Eu acho que é embaixo do X, os 3 pontinhos em configurações lá em cima. Configurações lá embaixo. Não é não. Não é aqui não. É uma outra bem mais simples. Ele abriria a mesma coisa aqui, ó, do inspecionar. Se você for no Firefox, é diferente. Então, mas no Chrome, Ah, a é? informação vai estar em algum lugar escondida aí. Coloca cookies na barra de pesquisa lá em cima. Configurações de conteúdo ou de baixa navegação. E cachê. Ou uma das duas. Avançado, provavelmente, vai estar. Dados de aplicativo hospedados. Hã? A último item. Mas ele não permite eu explorar, só limpar direto. No Firefox é bem... Vai estar no cookies, talvez. Permitir, bloquear, manter... Eu acho que aqui é zerar. Mas no outro... Onde você viu? Tem uma opção, manter os dados locais. Esse aqui, né? Só até você sair do navegador, que seria para você limpar isso toda vez. Mas explorar. Ter todos os cookies e dados de site. Em cima de bloquear. Cadê? Em cima de bloquear. Mais uma abaixo. Aí. Agora, sem pesquisar, altera. Lá em cima da barra de pesquisa. Aqui é difícil. No outro é bem mais fácil, mas aqui dá para ver também. Mas ele aparece diversificado. Ele aparece o Local Storage, que é do HTML5, e aparece os cookies também, em 2 abas diferentes. Provavelmente o item 2 ali, armazenado. Perfeito. Isso mesmo. É isso mesmo. Enquanto só tem carga. É isso mesmo. Mas isso aí, aquele site
Só que ele mostra o padrão, o primeiro padrão de rastreamento, que é os cookies. Agora a gente está vivenciando um momento onde uma nova evolução dos padrões de rastreamento de comportamento ela está sendo empregada, que é o armazenamento local, que é uma tecnologia que ela é um padrão que foi discutido por empresas para melhorar o conteúdo do rastreado de uma navegação. Esse é o mais perigoso. Não é perigoso no sentido de ele conseguir coletar o maior número de informações que antes o cookie ele não permitia que essas empresas coletassem, né? Mas não é graças a isso que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, aparecem algumas opções? O cookie já permitia, mas não tão refinado, mas permitia. Quando você agora coloca o seu nome, automaticamente é associado o seu e-mail também. Tudo, é. Ótimo. Ele é depositado no seu HD, mas ele consegue. Eu vou explicar aqui, deixa eu ver se está aqui. Eu vou pegar essa parte e eu já entro na sua resposta. Ó. Então, o principal propósito do cookie é identificar o usuário e possivelmente preparar páginas personalizadas ou para salvar informações de sessão. E aí existem principalmente esses 3 tipos de cookie. Um primeiro, que é o de sessão. O de sessão é o que permite você se autenticar no Google, no Gmail, por exemplo, e quando você vai para o YouTube, que pertence ao Google, você já está autenticado lá. Né? Você já está autenticado no YouTube. Esses são os de sessão. Esses só são eliminados da sua máquina quando você dá o sair. Você vai lá, sair. Aí esse já é eliminado. Agora, existem os cookies de navegação. Esses eles vão te rastreando por onde você vai. Empresas com acordos comerciais, por exemplo, igual eu coloquei aqui, nesse caso do UOL, que eu atualizei, 15 empresas que não têm a ver com o UOL depositaram um cookie na minha máquina quando eu acessei o UOL. Então, essas empresas, elas sabem. Essas empresas, elas estão em outros sites também. Vão estar lá no Terra, estão no Mercado Livre. Então, em cada um desses sites que eu entrar, que essa empresa também tiver um acordo comercial, ela sabe qual que é a minha rotina de navegação, né? Não, mas não é só. Tem uma coisa aí que você limpa o histórico dos cookies. Mas aí, ó, existe... Não adianta. Não adianta, que evoluiu. Que aí eu vou mostrar para vocês daqui alguns slides. Porque eles começaram em 90, ainda 98, quando saiu a patente, falaram, mas isso é rápido resolver, vamos colocar uma funcionalidade no navegador que permite o usuário ter autonomia de limpar. Mas aí eles criaram o que até veio como nome de persistente. Mesmo que você limpe, quando você retorna, ele sabe que você voltou lá. Não, olha só. Olha só. Então você não limpou, né? Na verdade. Quer ver? Ó? Existe... Quando você acessa um site, o site ele tem, por padrão, porque o padrão foi desenvolvido e influenciado dessa forma, ter algumas informações da sua máquina. Isso você consegue verificar aqui. Ó. Existe uma entidade, né, do terceiro setor chamada Panoptic. Existe uma entidade chamada EFF e ela disponibiliza uma ferramenta chamada Panoptic Click, que vem do panóptico, do Foucault, né? E ela fala o seguinte, olha, teste aqui quais informações que um site ele consegue ter da sua máquina. Isso esquece a questão dos cookies. Né? Além dos cookies, eles conseguem ter esta informação. Então, é um acesso simples que eu faço ao site deles. Aí ele vai mostrar aqui o que eu consigo acessar. Deixa eu dar o full aqui. Ó. Opa. Full resultado. Então, deixa eu aumentar para quem está aqui. Então, quando eu entrei nesse site, ele consegue saber qual que é o meu navegador, até aí tudo bem. Quais plugins
do navegador estão instalados na minha máquina, qual que é o time zone, né, a configuração de horário da minha máquina, qual é o tamanho da configuração da minha tela do computador, quais são as fontes, né, instaladas na minha máquina. Então, ele está aqui, Arial, Lúcida, entre outras. Se eu estou acessando cookies ou não, se eu estou permitindo, né, cookies ou não. E aí todas essas informações, idioma, qual que é o meu sistema operacional, ele tira o que a gente chama de fingerprint. Ele tira como se fosse uma assinatura digital. Maravilha. Se eu limpar os cookies e voltar nesse site, ele vai ter acesso a essas mesmas informações. E aí ele vai comparar a assinatura digital. Aí ele fala, essa assinatura já passou por aqui. Aí a gente chama isso de cookies persistentes, ou big cookies também. Que é... Sim, perfeito. Sim. Já vou aqui. Parte, imagino que seja do header do pedido de HTTP. Isso, é criado na requisição da HTTP. Sim. Quero informação. Perfeito. E você já vai com vários documentos, né? Que nem alguém pedir o seu CPF, você entregar a carteira de motorista. Perfeito. Isso. Isso por padrão, tá? Isso por padrão. Que aí foi essa movimentação, uma pressão do mercado para que o padrão da web fosse dessa forma, né? As outras requisições são via JavaScript. Algumas sim, sobretudo as questões das fontes, sim. Ou OpenGL. Sim. O do OpenGL é uma pior, que a gente tem hoje no HTML5, o Canvas. O Canvas ele permite saber as particularidades da minha placa de vídeo. E aí, cara, a placa de vídeo você não tem como alterar os parâmetros. E aí ele pega a minha identificação da minha máquina pelas características da minha interface de vídeo. Para celular, existem uma que eles pegam as características da minha bateria. Hoje você não troca a bateria do seu celular facilmente como a gente trocava. Então, existem técnicas de rastreamento que te identificam por meio das características da sua bateria. E aí não tem como você tirar a bateria. Hoje... Canvas é aquele programa que você faz ilustração? Essa é a teoria. Isso mesmo. É isso mesmo. Chama-se Canvas Fingerprinting. É a técnica. Canvas Fingerprinting. Nessa camada, não. Nessa camada, não. Desculpa. Ok. Eles podem pegar, então, as minhas informações que eu faço lá, de meu perfil e tudo mais. A minha dúvida era se, por exemplo, fotos que eu tenho no meu HD, eu nunca pus online. Eu nunca publiquei em nenhum lugar. Aí, eles podem pegar informações do meu HD, por exemplo, textos que eu produzo que eu não publico. Não, não necessariamente. A não ser, por exemplo, não que eles vão publicar, mas que eles poderiam ter acesso seria... Por exemplo, você ter um Google Drive ou um Dropbox e você depositar... Não deveriam. Não teriam. O único que poderia ter é o Microsoft, caso você use o Windows, mas não existe nenhuma evidência que tenham feito isso. Essa é a principal. Isso mesmo. Sim, isso já vem na camada intermediária natural, que entra naquele contexto inicial, onde eles desenvolveram a internet para ser muito próximo do que era a telefonia convencional, né? Então, o IP seria o seu número de telefone naquele momento e a duração da sua conexão. Isso era o que eles imaginavam que seria a internet, seria o modelo de negócio de tarifação também. Sim. Quando eu acesso... Não, no cookie não. Quando eu acesso uma página, já vai empregado na minha requisição qual que é o meu número IP, porque quando ele precisar responder para entregar a página, ele precisa saber qual que é o meu endereço, né? Qual que é o meu IP. Então, isso, naturalmente, ele já é o primeiro método de rastreamento, mas eles não pensavam o rastreamento na década de 70
dessa forma comercial, e simplesmente para tarifação da sua conexão. Não. Não. Não, ele não. Não, ele não. Não. Não, ele não. Aí existem outras tecnologias que eu trago, inclusive, aqui no slide. Que aí o que aconteceu? Lá no final de 90, o pessoal começou a bloquear os cookies, limpar os cookies. E aí, aqui eu só falo o seguinte, né, nessa imagem, você pode acessar vários sites, e esses sites eles podem conter rastreadores de empresas terceiras. E essas empresas terceiras conseguem fazer uma análise do seu comportamento, né? O Google ele sabe muito bem os sites que você entra além deles, né? E aí começaram a surgir outras tecnologias de rastreamento a partir do momento que as pessoas bloqueavam os cookies. Um é Flash Cookie. O Flash é uma tecnologia proprietária da Adobe, né? E aí, diferente dos cookies que são depositados num diretório do navegador, os Flash Cookies você não sabe aonde ele é depositado, porque ele vai num diretório que a aplicação determina. Então, se você limpar os cookies pelo navegador, você não tem a garantia que os Flash Cookies foram apagados. E aqui até trouxe uma notícia que a gente publicou em 2013, né? Que a NSA usava cookies de publicidade do Google para identificar alvos. O browser fingerprinting, que é a técnica que eu mostrei no Panoptic Click, é uma outra forma de identificar o usuário. Aqui eu vou passar. Os web tags é uma outra forma de rastreamento. O web tag ele não é invasivo, como os cookies, como os flash cookies. Ele vai ser um código em JavaScript que a empresa ela vai falar para o UOL, no caso, né? Fala, ó, coloca esse trecho de código na sua página e quando o usuário carregar a página no seu navegador, uma conexão é realizada para o meu servidor e aí eu vou saber que esse usuário entrou no seu site. Então, ele não é depositado na máquina do usuário, e sim é um código que eu, ao entrar no site, gera-se uma conexão que vai avisar essa empresa que eu cheguei até lá. Dedo duro. Alguma técnica de você evitar que qualquer conexão de HTTP... Sim, realiza-se, né? Fora a que você, do site principal seja realizada? Sim. Tem aqui um ótimo extensão de navegador que tem para Chrome e para Firefox. Opa. Chamada Ghostery, né? O Ghostery ele permite. Não, não é. Não é do projeto do EFF. Existe esse daqui, ó, esse projeto, Ghostery. Para celular, ele tem um navegador para celular. Você instala o navegador Ghostery no seu celular e ele já bloqueia esses tipos de conexão. Uma coisa que a gente não está falando nada é sobre o celular, porque o celular você não consegue abrir e mexer em praticamente Nada. Quando você está no desktop, você consegue fazer essas coisas. Mas se você está usando o aplicativo do Waze, Mais... não tem como usar o Ghoster e o Waze ao mesmo tempo. Não tem. E VPN escondidas? VPN? Tipo, Hide, por exemplo, Hide VPN, se você quer mudar seu... Então, lá, na verdade, para Mudar seu IP. mudar seu... Não, muda seu IP, mas não muda a localidade do seu IP. Da sua conexão, é isso. Não muda exatamente. Isso aí seria um tema específico e eu diria para você que é muito complicado. Eu não confiaria nessas VPNs, não confiaria, mas nem no navegador. Perfeito, e ele permite você bloquear determinadas tecnologias de rastreamento. Para celular, existe o Ghostery, mas ele é um navegador, como o Chrome, como o Firefox, que você, ao navegar no celular, ele já bloqueia um monte de coisas também. Pode instalar. Ele é uma... Ele estaria disponível no Google Play? Sim, estaria. Está sim. Não tenho certeza. Da última vez que eu vi, que eu dei um treinamento, não tinha. Não tinha.
Esse aqui também é uma outra tecnologia de rastreamento, chama-se Web Beacons. Aqui, que alguém tinha falado da imagem, de eu conseguir colocar alguma coisa em imagem. Então, aqui... O iBeacons, né? Que é um protocolo, né? É, isso. Esse aqui você coloca um rastreador dentro de uma imagem. Ele é muito utilizado pelas empresas de marketing. Você coloca, perfeito. Por isso que existem o Pixel Blocks, que vai bloquear esse cara aqui. O que ele permite à empresa detectar? Quanto tempo você ficou naquela parte do site, para e-mails, saber se você abriu o e-mail ou não. Então, são rastreadores inseridos dentro de imagens. Não, os hackers utilizam isso muito hoje. Quando você vai fazer um ataque direcionado, eles conseguem colocar esse tipo de rastreamento dentro de uma mensagem, que aí a pessoa, ao abrir, ele sabe onde a pessoa está, entre outras informações. Os hackers usam muito, porque você coloca esse código dentro de um pixel, dentro de um ponto. Você não precisa ter uma imagem especificamente. Isso é uma técnica bem evoluída de hacking. Todas. Aí, se você existe uns plugins de navegador que inibem dentro do Gmail, caso você esteja usando o webmail. Mas para desktop e para celular eu não tenho conhecimento. E aí, se você usar o aplicativo no celular, vai abrir mesmo, não tem jeito. Aqui é umas ferramentas que eu coloquei no slide de plugins que vocês podem instalar no navegador, e ele, quando você ativa ele, ele vai mostrando toda essa cadeia de troca de informações que foram enviadas quando vocês acessam um determinado site, tá? O Collusion, que é para Chrome, ele mudou o nome agora, não vou me recordar, mas se você colocar Collusion, ele vai trazer já qual que é a nova versão dele. E esse aqui é o Lightbeam, que é o do Firefox. Muito bom também. Se vocês instalarem e navegarem 2 horas normalmente, como vocês fazem diariamente, vocês vão verificar que os dados de navegação que foram realizados nesse período vão atingir 500, 400 servidores que receberam informações que não tem nada a ver com os sites que vocês acessaram. Esses plugins, eles permitem que você visualize quais empresas receberam os dados que você acessou determinados sites durante a sua navegação. E aí ele vai mostrando, né, cada um da sua forma. Por exemplo, esse do Lightbeam, ele tem triângulos e círculos. Os círculos indicam os sites que você entrou. E os triângulos informam quais servidores de empresas terceiras que souberam que você entrou no determinado site a partir do momento que você... Então, ele cria os relacionamentos. E se você acessar 2 horas a internet, vários sites, vocês vão ver que vai chegar a 500, 600 terceiras partes. Uma pergunta. É que, às vezes, você instala plugins, esses plugins mudam de dono. Sim. Pode até abrir um flanco para roubo de senha. Sim, perfeito. Eu fiquei sabendo que o Firefox, recentemente, ele abriu a ideia de sessões separadas. Você pode abrir o Facebook numa sessão e abrir o resto do seu hábito de sites sem estar necessariamente logado no Facebook. Você sabe como isso funciona? Porque, a princípio, todo tipo de fingerprinting ainda está lá. Tá. Na verdade, o que ele cria é o que as empresas de bancos estão fazendo com o aplicativo do Itaú, por exemplo. O que é o aplicativo do Itaú? Quando você instala no seu computador, ele é um navegador como outro. E ele cria um ambiente que a gente chama de sandbox, né? Ele cria uma área isolada para que aquela sessão rode
e não se relacione com outras sessões que estejam abertas. Continua a mesma coisa. Continua. O que ele vai tentar é fazer com que uma sessão não consiga conversar diretamente. Tá aqui, ó. Tá terminando, falta 2 slides só. Tá aqui. Eu já vou terminar, que já deu meu tempo também. E aí eu vou só finalizar com 2 imagens. O tema ele é extenso, né? Mas 2 imagens aqui, ó. A primeira é o seguinte. Esse é um grafo de uma iniciativa chamada lab.rs. E ela faz o seguinte: do lado 1, são as páginas, né? As maiores páginas que são acessadas. O Google, primeiro. Né? Quais páginas os usuários acessam? E aí ela vai mostrar o seguinte: no meio, quais rastreadores existem em cada uma dessas páginas. Então, ele vai relacionar, olha, o primeiro lá de todos é o Google, que recebe mais informações dos sites que são acessados. E a terceira camada é a quais corporações ou grupos pertencem esses rastreadores. Então, aqui é Google, depois é Facebook, entre outros. Então, Facebook e Google vão comprando as empresas menores de rastreamento e vão concentrando os maiores números de trackings, né? E, por fim, esse mapa mental aqui que traz a questão do rastreamento web. Né? Aqui existem quais ferramentas de defesa, né, de rastreamento. Do lado direito vão existir quais tipos de trackings existem, né? Rastreamento de sessão, rastreamentos baseados em armazenamento de dados, rastreamentos baseados em cache, rastreamentos baseados em fingerprint e ferramentas ou mecanismos de outras ferramentas de rastreamento, né? Então, esse último slide ele traz aí qual que é o ambiente que existe de tecnologias de rastreamento, né, do lado direito de vocês, e do lado esquerdo, como é que eu consigo mitigar ou controlar esse tipo de rastreamento, né? O que existe de ferramentas e tal. Esse aqui é um documento de um artigo, e esse aqui é lab... quando terminar aqui, eu tento achar. É lab.rs, se não me falha a memória. É um site muito legal para vocês acessarem. Lab.rs. Não, eu vou achar e te passo. Com isso, para finalizar, que já deram 9 horas, né? Deixo meus contatos, é um tema extenso, mas fico à disposição, caso não seja esgotado as dúvidas de hoje, mas fico à disposição caso queiram me perguntar algo logo após.